Eu nasci em Itapina, que é um município de Colatina. É uma cidade muito pequena. Meu pai era um camelô. Meu pai, ele no início da semana carregava aquelas cestos, entendeu? Com roupa para vender, ele e o meu tio, para vender no interior da cidade. Com aquele pessoal que não tinha lugar lá para comprar esse tipo de coisa, pasta de dente, roupa, camisa, cueca, meia. Eles vendiam isso e voltavam. E foi com isso que a gente começou ali em Itapina a fazer o primário. Depois eu fui para Colatina e ali eu fiz o científico na época, que hoje corresponde ao segundo grau, né? Hoje científico segundo grau. Ensino médio. E depois vim para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu morei numa pensão que tinha um cidadão que eu morava num quarto com outra pessoa. Mas e passei os 5 anos da minha vida na universidade fazendo alimentação naqueles restaurantes universitários, né? Tinha um período na própria faculdade e outro que foi no Ministério da Educação. Eu vim para o Rio de Janeiro e tive que fazer aquele preparatório para o vestibular. Eu fiz o preparatório para o vestibular e passei na Universidade Federal do Rio de Janeiro e comecei o curso lá na Praia Vermelha ainda, e era a Faculdade Nacional de Medicina. Eu me formei em 54, eram 6 anos, 54 menos 6 dá 48. Eu vim para o Rio mais cedo. E com 17 anos eu entrei na escola. Entrei na escola com 17 anos, terminei meu curso com 23 anos. E aí, no 4º ano eu fiz o concurso da Santa Casa, fazia-se o concurso os quartanistas e os quintanistas. Eu estava no 4º ano quando eu fiz o concurso, eu passei em 4º, 3 alunos passaram na minha frente, eram do 5º ano. Eu me formei e depois de alguns anos eu trabalhava no serviço do professor Feijó, era assistente voluntário. Quer dizer, você trabalhava como dando aula, mas como assistente voluntário, não tinha vínculo oficial com a universidade. Depois eu fiz o concurso do INPS, não, IAPC. IAPC, Instituto IAPC. Exatamente. Fiz o concurso, passei em primeiro lugar, na escrita e na oral. Eram 134 para 3 vagas. Tinha gente de faculdade, professores de faculdade, não titulares, mas professores. E eu fiz o concurso porque eu estudava muito naquela época, entende, Hélio? Estudava até dentro do banheiro. Tinha resumo de assuntos no banheiro, na parede do banheiro, em toda parte eu estava estudando. Era bonde naquela época, você tomava bonde. Não tinha... Os ônibus eram poucos, eram caros, a gente tomava bonde. E no bonde a gente continuava estudando, porque meu pai queria que eu voltasse para Colatina, lá para o Espírito Santo. Ele já morava em Vitória. Mas eu não estava disposto a voltar para Vitória, não, de jeito nenhum. Eu queria ficar aqui. E para ficar aqui sem dinheiro eu tinha que fazer um concurso, ser nomeado. Aí surgiu o concurso do IAPC, eu passei em primeiro lugar e fui trabalhar lá na diretoria, para atender os diretores por causa da classificação. Depois do concurso de IAPC, eu trabalhava no serviço do Magalhães Gomes, lá na enfermaria dele. Eu resolvi ir para o Instituto de Cardiologia do México. O nome da Santa Casa? Santa Casa. Passei, a maior parte do meu tempo de formação eu passei na Santa Casa. Ali eu fiz meu curso praticamente todo ali. E então, trabalhando na Santa Casa, assisti umas aulas do Cabrera,
e do Só de Palhares, que na época pertencia ao Instituto Nacional de Cardiologia do México, que era um dos maiores centros de cardiologia do México. Os maiores centros de cardiologia do mundo estavam lá, estava lá, né? O pessoal todo muito bem preparado nos Estados Unidos, porque fica ali perto, né? E todos eles se formaram lá, se prepararam lá. E recebi a carta do professor Magalhães Gomes, a quem eu gostaria de render as maiores homenagens da minha vida, porque ele me ajudou muito. E com ele, com a carta dele, eu fui, e mais o currículo, eu fui para o México. Cheguei no México, o hospital maravilhoso, entendeu? E a gente fazia, eu era acompanhado por um mexicano, tinham 6 vagas para mexicanos e 6 vagas para o resto do mundo, entende? E naquela época coube a mim do Brasil ser um dos residentes. Você podia ir também como residente voluntário, como eles chamavam de... Tinha um nome lá que eles chamavam voluntário, assistente, ou uma coisa que você ia por sua conta. E tinha os residentes oficiais, eram 6 do resto dos mexicanos e 6 para o resto do mundo, 12 residentes. A gente ficava em duplas de 2 e fazia rotação por todos os serviços. Por isso é que aqui, na parte prática do nosso curso, eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá, que eu gostei daquele tipo de ensino deles lá. E eles classificavam os médicos de 0 a 4. 0 mal, 1 regular, 2 bom, 2 bom, 3 muito bom e 4 excelente. Então, eu peço desculpa de eu estar falando coisa a meu respeito, entende? Sim, mas é possível. Entende? Mas eu quero falar porque para mim é uma honra, um prazer. E nos primeiros 2 meses eu tirei 3. E o resto foi 4 em todo o período de... E mais ainda que eu não trouxe, foi uma carta do chefe da nefrologia que botou lá na coisa lá que eu devia ter fotografado. Muita coisa eu não trouxe. E foram os 2 melhores residentes que passaram pelo Instituto Nacional de Cardiologia desde a sua fundação. Fui o orador da turma e depois eu vi o Gensini dar uma aula de manhã no Instituto de Cardiologia. Quanto tempo lá no México? Eu fiquei 2 anos e 8 meses. 2 anos na residência e 8 meses como investigador. Fiquei um período fazendo pesquisa lá, né, com cachorro. Foi lá que eu comecei a fazer as primeiras experimentais em cães. E até havia aquele conceito de sobrecarga sistólica e diastólica do Cabrera, e como na CIA tinha bloqueio de ramo direito, e ele dizia que aquilo era um aspecto de sobrecarga diastólica, eu fiz um buraco no CIA, no cão, e apareceu lá um complexo em V1 similar ao bloqueio de ramo direito. Eu fui falar com ele, ele disse assim, espetacular. Quer dizer, estava demonstrada, mas só que eu não continuei e não tenho certeza se aquilo é válido ou não. Teria que investigar. Fiz lá o período de investigação, trabalhei 1 ano e pouco lá com a Maria Vitória de la Cruz. A gente fazia diagnóstico de cardiopatia congênita, primeiro começando por fora, vendo quais são as câmeras que estavam dilatadas, vendo o aspecto, para você, numa sala de cirurgia, entrar, olhar e conseguir fazer o diagnóstico. Então tinha peças que vinham da América Central, da América do Sul, vários alunos que passaram, mandavam peças às vezes de cardiopatias de difícil diagnóstico, mandavam para ela. Ela inclusive fez um trabalho onde ela previa a possibilidade de anomalias que ainda não tinham sido descritas. E era muito inteligente e tinha uma experiência brutal em embriologia.
Passei um ano lá e pouco, concomitante com residência, né? E a gente via muito Cabrera, Só de Palhares, viviam brigando, porque o Cabrera se baseava mais em hemodinâmica e o Só de Palhares se baseava em registro dos potenciais locais. Então, enquanto um definia as precordiais de acordo com a sobrecarga hemodinâmica, de sobrecarga histórica da história, o outro dizia, não, quando eu boto como é que se diz? O eletrodo em V1, eu estou vendo R pequeno e S grande. Então isso é potencial local. O outro dizia, não, isso é por causa dos vetores. Ficava aquela discussão deles lá. A gente via muito americano, eu vi lá para ver eletrocardiografia, né? Depois veio o Le Mans em hemodinâmica. A hemodinâmica naquela época estava começando, porque foi o quê? Em 58. Mas lá a hemodinâmica era muito forte, porque o Chaves foi quem primeiro sugeriu que se fizesse angiocardiografia seletiva, quer dizer, se injetava próximo ao local da suposta lesão. Aprendi hemodinâmica toda lá, né? A hemodinâmica, essa convencional de medida de pressão, fluxo, aqui, só aprendi no México. Então, o hospital era muito bem equipado, né? Muito bem equipado. Tinha uma residência médica fantástica. Eu gostei muito do México, aprendi muito lá. Era a época da semiologia, né? Tinha um andar só sobre febre, lesões orovalvares em crianças, tinha um andar de mulheres, um andar de adultos, tinha muita lesão orovalvar, porque eles tinham muita febre reumática lá. Muita febre reumática. E aprendi muito a escutar no México, muito, porque eles desenvolveram muita semiologia lá. E quando eu assisti uma conferência do Gensini, eu então resolvi ir para os Estados Unidos. Cheguei lá, era arteriografia, ventriculografia, coronariografia quase todo dia. Eu aprendi, eu comecei a ver coronariografia no serviço do Gensini, né? Ele que escreveu o capítulo de arteriografia coronária do Branop. Gensini era que estado americano? Era Syracuse, New York. Eu assisti uma aula, rapaz, de manhã do Thomas James, completamente bêbado. Americano, eles bebem mesmo, sabe? Agora, beber de manhã, no lugar do café da manhã, eu vou te contar, isso eu nunca tinha visto. Bêbado, inteiramente bêbado, rodando, balançando de um lado para o outro e conseguiu dar aula perfeita. Aí depois eu vi a aula do Gensini, arteriografia coronária, eu digo, é para lá que eu vou. Foi carta, olha, eu saí do Instituto Nacional de Cardiologia do México, como ele disse, os 2 primeiros meses eu tive 3, depois eu fui para 4, excelente em todo o período, eu e o meu companheiro de equipe. E esse dado, quando eu passei para a nefrologia, o Vila Real disse, esses 2 alunos foram os melhores alunos que passaram pelo Instituto de Cardiologia desde a sua fundação. Depois eu fui para os Estados Unidos. Naquela época você não tinha catéter como você tem hoje. Os catéteres eram moldados ali na hora, entendeu? A gente fazia curva com spring, como eles chamavam, guia. Fazia aquela torção. E quem fazia carótida esquerda era eu, porque o pessoal apanhava lá na entrada de carótida esquerda. Então, quando entrava carótida esquerda, o Gensini, quando entrava estudo carótida, o Gensini pedia para eu fazer. E eu fazia, dobrava aquilo, entrava na carótida esquerda e eles apanhavam para a boca para entrar na carótida esquerda. Hoje você tem catéteres de todo tipo, né? Quase todos praticamente de plástico, né? Só que não tinha os catéteres pré-moldados, como a gente chama, como tem hoje. A gente usava... Era feito manufaturado. Na hora que a gente moldava,
torcia o guia Metal. E por ali ia lá direto. Então era feito assim. Eu fiz muita coronariografia lá, entendeu? E num dos casos... Coronariografia que já era Sones, né? Não. Você vê que coisa, ali eu estava em 50, cheguei lá nos Estados Unidos, né? Foi de 58. Em 59, 60, 61 eu estava no México. 61 eu entrei eu estava começando nos Estados Unidos, em julho de 61. Então, ali eu num dia estava fazendo uma coronariografia com acetilcolina. Você vê essa história, rapaz, você vê que tem coisas na vida que dependem muito de criatividade, tem outras de sorte. Isso foi sorte, porque eu estava fazendo a coronariografia, a gente usava acetilcolina. E só o Sones e o Shire lá na Cleveland Clinic é que estavam fazendo a seletiva. Também foi ocasional, eles estavam injetando e o catéter saltou, entrou na coronária direita e eles viram que aquilo ali não aconteceu nada. Então começou a cinecoronariografia lá. Mesmo em 61, o Gensini, que foi quem fez o capítulo do Brano de coronariografia, estava fazendo acetilcolina e não é. Acetilcolina e a ortografia, isso? Exatamente. Exatamente. Injetava acetilcolina, parava o coração e aí você injetava na raiz da aorta. Só que às vezes parava um pouco mais do que o normal e o doente entrava em convulsão. Era meio complicado o negócio lá. Aí um dia eu estava fazendo uma coronariografia e o doente teve uma crise de angina do peito com corrente de injúria e eu pensei que eu tivesse embolizado a artéria coronária. Eu fiquei muito preocupado porque nos Estados Unidos você paga pelo que faz. Não adianta você dizer que foi isso, foi aquilo, porque aquilo é o que está no livrinho deles. Se você fizer isso, 5 anos. Se você fizer aquilo, 10 anos. Se você fizer outro, pena de morte. Então não tem conversa. Dali você tem que enfrentar o que está no livrinho deles. E eu fiquei muito assustado com aquilo, mas chamaram o Gensini, ele chegou na sala, viu aquele quadro, mandou dar Isordil sublingual. E eles deram Isordil sublingual e logo depois aquilo, rapaz, em 1 ou 2 minutos, passou tudo. Corrente de injúria, a dor no peito e o doente lá assustado, querendo saber o que foi que aconteceu. Nem se não me lembro mais o que foi dada a explicação a ele, porque eu estava muito preocupado com a coisa. E ele disse, agora injeta outra vez. Eu disse, injetar outra vez? Ele disse, injeta outra vez. Bom, mandou injetar, eu injetei. Aí ele comparou as duas imagens e disse, isso é espasmo de artéria coronária. Não tinha acontecido ainda isso. Você vê que foi uma coisa acidental, né? E não teve nada de criatividade. A gente ganhou um prêmio lá, né, um certificado de honra do American College, e depois o próprio presidente da Sociedade Americana de Cardiologia fez uma homenagem ao Gensini quando ele morreu. E você sabe, rapaz, que ele veio aqui para o Brasil para fazer uma apresentação no Congresso e passou lá por casa. E ele virou para mim e disse assim, você vê como é que são as coisas. Ele chegou lá e disse, Murat, eu tô sentindo falta de ar, cansaço quando eu faço esforço. Eu disse, Alfredo, você vem dos Estados Unidos para me pedir para consultar você? Mas eu saí de lá, modéstia à parte, com muito bom conceito. Eles insistiram comigo para ficar lá. Um dia eu estava almoçando sozinho na mesa, o chefe da cirurgia cardíaca chegou, sentou na minha mesa e disse, Murat, por que você não fica aqui? Eu disse, eu não posso, eu tenho família e eu tenho que voltar para o Brasil. Eu disse, você traz sua família? Eu disse, minha família é grande, tem irmãos, você vai trazendo aos poucos. Eu disse, eu não posso ficar, infelizmente, mas eu sinto muito não ter ficado. Muito mesmo. Mas deixa eu contar a história que eu estava falando do Gensini. O Gensini estava sentindo falta de ar. Eu disse, Gensini, e eu fiz uma coronariografia, a coronariografia estava normal.
Eu disse, Alfredo, se estava normal, a pressão diastólica final estava normal. Então a pressão capilar estava normal, não podia ser doença coronária, entendeu? Você deve ter outro problema aí. Coronárias normais, pressão diastólica normal, não tinha hipertrofia de ventrículo esquerdo, coronária normal, tudo normal. Então deve ser alguma coisa não relacionada ao coração. Vamos fazer uma radiografia. Ele fez uma radiografia e eu vi que as artérias coronárias estavam engurgitadas, próximas, né, proximais, e os ramos distais com pouca circulação. Pulmão. Eu disse assim, isso é pulmonar. Pedi para fazer uma gasometria e mostrei ao Jesse. O Jesse disse, isso é pericárdio. Eu disse, Jesse, isso não é pericárdio. O pericárdio aumenta a pressão também, aumenta a pressão diastólica, aumenta a pressão da aurícula, você não tinha nada disso. Então ele disse, mas é pulmonar, não é pulmonar, não tem nada aqui no pulmão, o pulmão está normal. Como ele ia fazer uma conferência no Rio Grande do Sul, eu pedi a ele, Gensini, leva isso, não me lembro mais, era um radiologista que fez o curso de radiologia na Suécia, onde tinha um grande serviço de radiologia na Europa. Você vai lá e mostra isso a ele. Enquanto isso eu pedi a gasometria, pedi a ele para ele fazer uma cintilografia pulmonar lá no Vilela Pedras. Ele foi ao Rio Grande do Sul e lá o cara disse, não, isso não está normal. Eu disse, não, isso é pulmonar, não tem nada no coração. Quando ele voltou, eu recebi a informação lá do Vilela Pedras que era embolia pulmonar. Era o professor Ilha lá do Rio Grande? Ilha, o Darcy Ilha. O Darcy Ilha não viu nada, disse que não tinha nada na chapa. Tinha flebite. Foi tromboflebite, né? E aí ele chegou, foi daqui para lá, ele disse, o que eu faço, Estância? Olha, você vai tomar aspirina, porque tomar um anticoagulante agora, para entrar num voo desse, a gente não vai ter chance de fazer exame de sangue, etc. Eu tenho medo que você faça isso. Então é melhor você tomar aspirina e não movimentar muito essa perna aí, nem andar muito, até você chegar na América. Chegou nos Estados Unidos, eles puseram ele com heparina na veia, pingando, não tinha esses trombolites, não tinha nada. Ele acabou morrendo. E o presidente da Sociedade Americana de Cardiologia fez uma homenagem a ele com três páginas, ou 2 ou 3 páginas que foram dedicadas a ele a espasmo de artéria coronária principalmente. Naquela época não se acreditava em espasmo. Mesmo quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, estava passando um congresso internacional que foi lá naquele último hotel lá que ficava perto da Beneficência, que é o Glória, né? Glória. O Hotel Glória. E estava na mesa o Decur, estava uma bola de gente importante. E eu mandei entregá-lo uma publicação, uma separata do trabalho sobre espasmo de artéria coronária. Ele disse, eu estou recebendo isso aqui, mas isso, eu não acredito em espasmo. O Decor, não acredito em espasmo e não se falou mais nisso. A mesa encerrou ali, foram outros assuntos tratados e não falaram mais no assunto. Mas aí, o presidente da Sociedade Americana de Cardiologia, que era o Richard Conte, fez uma homenagem. A importância é que quase 60% desses indivíduos que tinham angina do peito com coronária normal ou não, tinham espasmo de artéria coronária, das grandes ou das pequenas circulações. Então você pode imaginar que a gente às vezes sente dor no peito, Eu mesmo, eu tive uma crise de angina e curiosamente, o meu foi espasmo de artéria coronária. Eu perdi o sentido no banheiro e eu não senti dor, eu senti um mal-estar no peito e caí dentro do banheiro, perdi o sentido. Quando eu acordei meio atônito, entendeu? Eu fiquei muito preocupado e fui me arrastando, entendeu? Para não levantar, fazer esforço. Eu fui até a gaveta
e peguei, não tinha Isordil, eu usei Sustrate. Mastiguei o Sustrate e tomei 2 comprimidos de aspirina. Deitei na cama e comecei a melhorar. Quando eu melhorei, que eu pude andar e descer a escada, eu pedi para fazer um eletrocardiograma, eu estava com corrente de injúria, parede diafragmática, de quase 3 milímetros de corrente de injúria. E já tinha melhorado. Aí eu liguei para o Luiz Antônio. Ele disse, vem para cá agora. Eu disse, mas eu estou me sentindo melhor, calma. Estou me sentindo melhor. E aí, eu fui melhorando, mas depois, diariamente, eu sentia um desconforto no peito. Um desconforto no peito, mas muito leve. E eu dizia, estou estranhando isso. Fui fazer a coronariografia e deu 30% de obstrução. Aí espasmo de artéria coronária. Fui vítima de um troço que acabou. O problema foi o seguinte, eu fiz coronariografia com acetilcolina e aquilo me assustava quando parava muito tempo, que eu via algumas crises convulsivas que eram desagradáveis. Então eu cheguei aqui e a primeira coisa que fizeram, o Gensini, coitado, ele foi uma grande, eu quero também render homenagem a esse homem porque ele foi importantíssimo na minha vida. Ele me ajudou muito, ele botou tudo à minha disposição. Sabe, ele botou, você está precisando de quê? Você põe fulano, chama Beltrano, todo mundo tem que ajudar. Eu fazia cirurgias sozinho, eu e uma enfermeira que eu acabei namorando ela. Então, ela hoje casou com um argentino, infelizmente. Não, mas eu gosto do povo argentino. Minha filha é casada com um argentino, né? E meu neto, portanto, tem sangue mesclado lá com os argentinos. E eu recebi um apoio grande também do Roberto Vinha, né, da Argentina, que tem sido uma pessoa importantíssima também na minha vida. Eu cheguei no Rio de Janeiro, eu era médico da prefeitura, né? Aproveitaram a gente, na prefeitura, no estado, eu já nem me lembro mais o que era. E cheguei e eu soube que o Gensini mandou uma carta para o governador Carlos Lacerda pedindo para dar todo o apoio, todas as coisas para mim, e deve ter feito elogios, porque me telefonaram do Palácio. Só que o que eles fizeram? O secretário de saúde, que era paralítico, teve aquela doença poliomielite, e me mandou lá para um subúrbio, rapaz. Aparecia gente com verminose, eu não sabia mais tratar verminose. Estava noutra coisa. E fiquei lá, e quem me tirou de lá foi o Eugênio do Carmo. O Eugênio do Carmo que me tirou de lá e botou no Instituto de Cardiologia Velho. Lá o Hélio tinha um seriógrafo para fazer exame de estômago, fluoroscopia velha, e para você ter ideia, toda hora parava aquela porcaria. Aí você chamava o pessoal da Siemens, né? E chegava um alemão lá que confundia botão com putão. Então, você apertou o botão errado, eu digo, olha, meu amigo, não é botão, é botão. Mas ele não conseguia falar botão, ele falava, botão. E era uma pessoa maravilhosa, entendeu? Trabalhava sério, que eu pensei, esses alemães são gente muito boa, é um povo que consegue viver no Brasil. Depois eu vim para o Instituto de Cardiologia. Aí, era lá no centro da cidade, perto do Instituto Médico Legal. Era uma rua, numa daquelas ruas lá. Era uma casa que eles fizeram o Instituto de Cardiologia. E me deram a sala de raio-x. Eu podia fazer cateterismo naquela sala. Aí não tinha catéter. Tudo era importado. E importado era proibido a importação no Brasil. Você não conseguia importar. Então eu comprei um rolo daquele de tubo de polietileno e lá com fogo, né, eu acendia uma vela e ali eu moldava os catéteres, furava a ponta deles. O difícil foi o guia. Como é que eu vou buscar o guia? Como é que eu vou buscar o guia?
Eu disse, corda de violão, corda de violão. Onde é que tem fábrica de corda de violão? Onde é que tem fábrica de corda de violão? Aí eu descobri uma fábrica em São Paulo. Liguei para lá, foi difícil meter na cabeça do camarada. Disse, meu amigo, isso é uma coisa importante, o Brasil está precisando disso, os seus hospitais precisando, você tem que ajudar a gente, entendeu? E aí ele resolveu fazer os catéteres, porque você pega a corda de violão, aquele açinho, aquele fio de aço de dentro é grudado no espiral da corda. E a gente não conseguia puxar aquilo. Eu digo, você libera esse fio de dentro e deixa a ponta. Você só faz isso. Me dá isso para mim, com um tamanho X, etc. Então ele concordou e começou a mandar. Aí faltava fechar a ponta. Fechar a ponta em material de aço, eu descobri um alemão que trabalhava na Tijuca. Ele tinha uma lojinha na Tijuca que ele fazia material médico, né? Você pedia tesoura, você pedia pinça, ele fazia tudo aquilo. Fui lá. O que o senhor quer? Eu queria que você entupisse isso aqui, não pode soltar. Não pode soltar isso, você tem que ser muito... Aí ele parou, ficava olhando, depois ele resolveu fazer com insistência da gente. E ele tapava aquele troço. Aí eu trazia, já estava com o guia e estava com o tubo de polietileno. E comecei a fazer as arteriografias. Agulha, ele fazia agulha. Ele fez as agulhas, ele fez tudo. Ficou tudo pronto. Aí eu disse, como é que eu vou fazer coronariografia? Eu preciso fazer coronariografia. Hein? Quem financiava isso? Quem pagava isso? Não, o bolso da gente. Se o Estado vai pagar alguma coisa, eles tomam o dinheiro seu. Então, o que eu fazia aquilo do meu bolso, dinheiro, e pagava tudo. Aí comecei a fazer, eu tinha que bolar como é que eu ia fazer para diminuir o fluxo de sangue não podia pensar em fazer cateterismo seletivo. Eu precisava do catéter de Sones. Então eu bolei uma técnica, eu vou incluir as duas cavas, eu botava dois balões, entendeu? O catéter com 2 balões, e ele era muito flexível. Então eu botava aquela agulha de transeptal. Botava a agulha de transeptal, cortei a ponta dela, que ela é meio curva, cortava, botava ali dentro uma agulha de transeptal e estava resolvido. Inflava os 2 balões, quando a pressão começava a cair, eu injetava com contraste na artéria, na raiz da aorta. E fiz, só que não saía com detalhe que se eu fizesse com intensificador de imagem, né? Eu fazia com seriógrafo. Muito ruim a imagem. Não, mas dava para ver, só não dava para ver detalhe. E eu, algum tempo depois, a gente recebeu no Instituto Novo de Cardiologia, recebemos o intensificador de imagem. Mas aí o Eduardo já tinha recebido dele na frente da gente. E fez a cinecoronariografia. Quer dizer, coronariografia fomos nós. A cine, ele começou porque o equipamento ele recebeu primeiro. Essa primeira coronariografia aqui no Brasil foi feita com este tipo de catéter que o senhor desenvolveu? Foi? Tipo de catéter, não tinha catéter. Sim. Não tinha catéter, filho. Não tinha, foi com esse catéter que era fabricado por nós, com vários furinhos ali. Não era uma coisa para você fazer. O seriógrafo. Artesanal, né? Hein? Coisa artesanal. Artesanal. E eu tenho certeza que se hoje você fizer aquilo com esses aparelhos novos, você vai fazer com uma definição muito boa. Porque era feito com fluoroscopia, aquele seriógrafo que não era bom nem para estômago. E você queria, não, velho já, antigo, de vez em quando dando defeito. Mas depois veio lá uma coisa lá veio um instituto, um intensificador novo, aí a gente começou a fazer muito. Tinha dia que eu fazia 8 cateterismos num dia, quando o pessoal fazia aí, sei lá. Então, mas isso tudo porque eu cheguei primeiro. Então, nesse momento, o senhor não tinha nenhum intensificador de imagem? Não tinha intensificador. Usava o fluoroscópio, é isso? Fluoroscopia, não tinha óculos, não tinha protetor para tireoide, não tinha nada, eu tomava aquilo tudo no rosto.
entendeu? E ficava um tempo enorme na sala tomando raio-x. Eu acho que por isso que eu perdi muita visão, sabe? Deve ser por isso, porque eu estou enxergando muito pouco e estou com lesão na retina, entende? Então, essas coisas bem pequenininhas eu não estou enxergando. Deve ser por isso. Claro que não é uma imagem de intensificador de imagem, porque eu não tinha aparelhagem. A aparelhagem era um aparelho usado para estômago. E assim mesmo com defeito. Entendeu? E foi feita com isso a primeira coronariografia do Brasil. Isso saiu publicado, saiu nos congressos, etc. E até um cardiologista lá do Espírito Santo, para poder me aborrecer, ele disse, mas você não tem outro assunto para apresentar, não? Coronariografia, ninguém falava desse troço. Eu comecei a ver doentes com eletrocardiograma anormal, angina do peito, fazia coronariografia, não dava nada. Então eu fiz um trabalho, a minha tese para a docência foi justamente sobre esse assunto. Angina do peito com coronárias normais e alteração eletrocardiográfica com cinecoronariografia normal. E um dia, isso para vocês que são repórteres, o Lídio Toledo, médico da seleção, ligou para mim e disse, Moraes, eu estou com um doente aqui que eu queria ouvir você. Aí eu disse, tudo bem. Ele foi lá com um eletrocardiograma que é típico de isquemia, com até um pouco de corrente em joelho subepicárdica. Eu disse, isso não é normal. Mas um grande cardiologista do Rio na época, um dos maiores aí, tinha declarado que ele podia jogar futebol, que não tinha problema. Eu disse, eu não concordo com isso não. Eu acho que ele precisa fazer uma coronariografia. Porque o pessoal pensava que tudo era coronariografia. E fiz a coronariografia do zagueiro, claro que eu não vou declinar o nome dele. Eu fiz a coronariografia dele e não deu nada. Mas eu vi que a ponta do coração contraía mal, entendeu? E eu propus, escuta, deixa eu fazer o metabolismo cardíaco, porque ele é isquêmico. Aí eles concordaram, tinham vários médicos na sala, corredor cheio de jornalistas, né? E aí eu fiz, quando eu injetei, quando eu botei o marcapasso na aurícula direita. Dosar o lactato, né? Para dosar o lactato. E aumentei a frequência para 150. Quando eu aumentei para 150, parou o coração, ele fibrilou. Rapaz, foi um tumulto na sala com aqueles médicos da seleção que jogam de jornalista, a gente ficou assustado com aquela turma, que podiam arruinar a vida da gente ali. Mas eu choquei rápido, entendeu? A gente conseguiu chocar rápido e reverteu. Voltou a bater normal, só que eu declarei que ele... Não, eu tinha feito a dosagem do ácido lático antes e depois e tinha isquemia, tinha alteração do metabolismo mesmo em repouso. Quer dizer, se ele jogasse futebol, continuasse, ele podia morrer no campo. Aí eu disse, olha, ele não pode jogar futebol, não dá. Esse foi um episódio. E ali eu fiz alguns trabalhos, fiz um de microchute. Eu vi pela primeira vez microchutes, né? Você sabe que eu participei de uma mesa redonda com o Thomas James, que é um dos maiores patologistas americanos na época. Ele virou para mim e disse assim, você injetou com força? Eu disse, não senhor, it's like a shower, é igual uma chuva de contraste entrando no ventrículo. Ele disse, mas você não forçou? Não forcei nada. Eu injetei na artéria coronária e saiu isso. Aliás, o Scheire também chegou a ver. E logo depois fizeram uma mesa redonda com os alemães sobre doença das pequenas artérias. Mas não falaram em microchute. Agora, eu tenho uma pena danada de não ter mostrado o filme aí. Essa imagem ali está muito boa. A imagem é típica de microchute ali. Eu transmiti da Barata Ribeiro para o Instituto de Cardiologia, pelo telefone. Eu olhei o cardiograma pelo telefone. E começava a telemedicina, já começava. Aí o Silvio Santos ligou um assessor lá do Silvio Santos, perguntando se eu não podia fazer uma apresentação lá. Eu digo, não vou fazer um troço desse, que isso não é para show de coisa.
Eu, o Chacrinha também, o Chacrinha era muito, eu tinha que almoçar com o Chacrinha todo sábado, cara. Era domingo, né, que ele apresentava. Um dia antes eu tinha que almoçar com ele lá, né? Era um final de semana, sábado. E o Chacrinha queria que eu fosse lá naquela mesa redonda de julgar aqueles calores. Eu digo, não vou fazer isso, cara. Não dá. Aí de vez em quando eu vi ele assim, chamar a câmera e dizer assim, Dr. Stans Murat, aquele abraço. E o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, você me desculpa, estou prolongando aqui. Então, o Nelson Rodrigues, eu tinha que jantar com o Nelson Rodrigues, rapaz, toda noite lá no Yacht Club. Eu saía do consultório tarde naquela época, tarde para burro, cansado, mas eu tinha que ir. Depois era uma fase muito agradável conversar com ele, que a gente vivia rindo com ele. Ele falava que era coisa séria, mas a gente ria, porque é só brincadeira o tempo todo. Aí, um dia até ele disse assim, Murat, você tem que assistir uma peça de teatro. Eu não gosto de teatro, né? Eu não gosto. Você pode dizer que eu sou ignorante, eu tenho cultura, você fala o que você quiser, mas eu não gosto de teatro. E você tem que ir. Vai, não vai, insistiu, fui. Cheguei lá, estava num dado momento, aí e o doutor, foi aquele Wilker, Zé Wilker, né? E disse assim, e aí eu tive uma dor no peito, chamei o doutor Stans Murat, aí eu botei a mão na coxa dele para se levantar e ir embora. Eu vou embora, não vou ficar aqui não. Você vai ficar aqui até o final. Eu saí do México e na fase assim, 61, e a curva de mortalidade e morbidade por doença coronária atingia 60%, quase 58% a 60%, e estava ascendente. E todo mundo estudando os fatores de risco, né? Então eu saí do México com todo mundo falando nisso, fator de risco, fator de risco, fator de risco. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu digo, Jancini, eu andei fazendo experimental lá no México e queria tentar retroperfusão por via retrógrada. Ele dizia, como? Ele disse, você injeta contraste ou injeta cardiogreen e vamos ver o que acontece, ocluindo uma coronária. Rapaz, ele me deu tudo que você pode imaginar, o que eu pedisse, entendeu? Eu pedi um cão para tal, 2 cães ou um cão, geralmente um cão, porque 2 não dá muito tempo de desgaste, mas um cão, sábado, por exemplo. Aí botava tudo pronto para mim, eu entrava só ali, eu já anestesiado o cão, abria o tórax e separava a artéria coronária do tronco da esquerda, a circunflexo e a DA. A maior parte das experimentações eu fiz com a DA. Então, eu primeiro injetava um corante no seio coronário, sistema venoso, que é continuação da artéria coronária, entendeu? Para vocês entenderem. É um tubo que passa pelo músculo e depois sai como veia. Então eu queria fazer o sentido retrógrado, injetando na veia para nutrir o miocárdio do músculo, que estava no meio. O sangue arterial vem pela artéria, passa no músculo, dá oxigênio para o músculo e depois sai o detrito, sai pela veia, para vir para o pulmão e se oxigenar outra vez. Então, eu injetava na veia o cardiogreen e se eu não concluísse a artéria coronária, só enchia as grandes veias. E quando eu tentava injetar com mais força, tinha equimoses no endocárdio ventricular. Então eu disse, isso aqui não pode ser injetado com força. Então você tinha uma determinada força para injetar, para não provocar lesão, hemorragia, rompimento das veias, das pequenas veias do coração. Então eu injetava, só conseguia, mesmo forçando um pouco, encher as grandes veias. Quando eu ocluía a descendente anterior, rapaz, eu injetava no seio coronário e o contraste todo espalhava para o miocárdio da artéria coronária ocluída. Eu disse, caramba, esse troço funciona. Isso é só você fazer a injeção retrógrada que você vai suprir o que está faltando para aquele miocárdio isquêmico. E
todo, era repetido, né, com cardiogreen, e vendo com o verde assim, você injetava e via toda a região onde a coronária estava entupida ali, encher de corante verde. E a outra não aparecia, só via o verde das veias. Aí injetava contraste, filmava e via o contraste encher a região do miocárdio onde a coronária estava ocluída. Aí eu disse, um dia eu bolei e disse, vou fazer uma coisa, eu vou injetar água oxigenada. Injetei água oxigenada e ficou tudo vermelho, Hélio. Eu disse, meu Deus do céu, eu resolvi o problema. Você injeta água oxigenada e vai saturar todo o sangue arterial. Só que o coração morreu, o cão morreu, fibrilou, por causa da quantidade de oxigênio, né? Aquilo provoca lesão. Mas se eu reduzir isso, vai funcionar. E não pude trabalhar mais porque eu voltei para o Brasil. Não pude seguir com aquilo. Mas eu apresentei o trabalho em filme. Eu tenho um filme que o Jancílio mandou para mim, um filme em 16mm, 8mm, eu tenho um filme. Depois eu pedi para passar para CD. Eu conheci o Roberto Vinha, na Argentina. Ele tem um serviço, eu nunca fui lá. Quem foi lá foi o Rogério, o Antônio Manuel, que foram lá, entendeu? E ele bolou, ele idealizou a técnica de infusão de célula-tronco por via retrógrada. Então ele usou a nossa técnica para injetar pela primeira vez no mundo inteiro célula-tronco no seio coronário e com retroperfusão. Agora tem um detalhe, rapaz, que um dia o Antônio Manuel, ele levou lá o professor titular da UF, que a gente precisava fazer trabalhos, etc. Eu disse assim, olha, o trabalho que eu quero fazer é de um trabalho que eu fiz nos Estados Unidos sobre retroperfusão miocárdio. E foi ele que me apresentou o Roberto Vinha. Então, deve ter sido ele que falou lá, porque ele esteve lá, conversou sobre a coisa. É possível, é possível. Eu confesso a você que eu não tenho certeza. Só que ele reconheceu que quem fez isso primeiro fomos nós. Em 62. Foi eu quem trouxe logo depois do transplante, o Barnard, quem trouxe ele aqui no Rio, fui eu. E ele esteve lá no Instituto de Cardiologia e disse assim, fui mostrar as coronariografias a ele, e ele disse, mas quando é que você indica a cirurgia? Eu disse, eu sigo os critérios da Cleveland Clinic. Aí ele não falou mais nada. Mas antes dele chegar aqui, ou depois, me informaram que naquela serra ali, depois de Petrópolis, Teresópolis, tinha uma cadela grávida. Eu disse assim, eu vou pegar essa cadela, vou pegar o coração do filhote, implantar. É o Antônio que trabalhava, que fazia a parte cirúrgica. Vamos implantar isso por que não há rejeição quando o filho está dentro da mãe e depois, se você fizer uma transfusão de sangue, você mata a pessoa? Eu quero, antes dele nascer, botar aqui para mostrar que se ele ficar aqui dentro, não há rejeição. Você sabe o que fizeram com a cadela? Tudo preparado no dia seguinte. Cadê a cadela? Soltaram a cadela. Essas coisas existiam. Foi muito difícil você fazer as coisas, não era fácil. Mas eu teria feito também o primeiro transplante de... a Jasbic e eu. Primeiro transplante de coração de uma coração de cão dentro da barriga da cadela no mundo inteiro. E daqui, quem sabe se aquilo não podia terminar em alguma coisa. Eu dirigi o Instituto 2 vezes. 2 vezes em 2 governos diferentes. Uma foi do Chagas Freitas, por causa do Miro, né? O Miro Teixeira é muito meu amigo e, aliás, é um grande deputado, viu? É uma pessoa séria, eu conheci, ele morou na minha casa, sabe? É um homem honesto, honestíssimo. Eu não conseguia nada com ele, ele dizia assim, olha, se não interessar
A coletividade não me pede coisa pessoal que eu não vou te entender. A única coisa que ele fez foi me convidar para ser diretor do instituto. Naquela época eu estava aparecendo mais, entendeu? E aí eles me convidaram, me puseram lá como diretor e eu, graças a Deus, eu fiz muita coisa ali. Eu devo isso aqui a um chinês. Um chinês? O chinês era dono de 1/3 da barra. Era muito meu amigo e meu cliente. O outro era aquele dono do Rio Mar. É dono do outro terço. O único terço que eu não conhecia e que era de uma firma de construtora de hospital. Os outros, quem é dono de dois terços da barra, 1/3 era do chinês, 1/3 do dono do Rio Mar, que eu também não me lembro. E lá Pasquale Mauro. Eu era médico do chinês, que foi um homem espetacular, porque ele começou aqui na Barra, ele comprou 1/3 desses terrenos aqui, enfrentou um bocado de gente na justiça, etc. E doava as coisas de acordo com as necessidades. Entendeu? Ele doou várias coisas para a prefeitura, vários terrenos para a prefeitura, e pedia, tem que ser para isso, tem que ser para aquilo. E ele me escolheu porque ele era cliente meu. Ele era o primeiro cliente do Carvalho Azevedo. Depois ele passou a ser meu cliente. E o Hélio, ele sentiu umas coisas muito vagas no peito, e eu fazia o eletrocardiograma dele, dava muito pouca alteração. Eu não quis coronariografar porque, caramba, você tem que saber quando é que você vai fazer o cateterismo. Mas teve um dia que eu disse, não, isso está muito estranho, essa mudança de eletrocardiograma e essa coisa que ele estava sentindo, etc. Eu resolvi fazer uma coronariografia dele, tinha uma lesão de tronco severa. Então, foi operado pelo Zé Pedro. Eu fui a São Paulo, assisti a cirurgia, e ele ficou salvo, porque aquela é uma lesão que a gente conhecia como fazedora de viúva, né? É uma lesão grave que praticamente não dava muito sintoma, e o indivíduo morria subitamente. O primeiro sintoma já era morte. Já era morte súbita. E aí, eu disse, eu estou querendo fazer um hospital na Barra, eu quero fazer um hospital na Barra, eu quero fazer... Mas não tem nada lá, rapaz, você não tem nada, não tem hospital, não tem nada. Mas eu quero fazer um hospital na Barra. Aí ele me doou um terreno, esse terreno que está aqui. Primeiro eu podia escolher entre esse ou aquele que faz a curva para entrar na praia. Daqui entrar na praia. Ele disse, mas aquele ali tem 6.000 metros, eu prefiro esse que é maior. Mas aqui só tinha mato. Só tinha mato aqui. Mas mesmo assim eu quis. Isso foi meu Deus, em 70 e poucos aí. Eu cometi vários equívocos na minha vida. Eu gosto muito das pessoas que trabalham comigo, claro. Mas eu não ia para frente. Então, nós conseguimos, rapaz, um empréstimo rural. Nós conseguimos, da Caixa Econômica. Um hospital aprovado pela Prefeitura com heliporto pelo Ministério da Aeronáutica. O hospital, todo o projeto, tudo pronto, dinheiro emprestado, tudo. Entendeu? A reunião que eu fiz, eu contava com gente do mais alto prestígio nas especialidades do Rio de Janeiro. E não consegui porque eu fui incompetente. Eu, ao invés de fazer o pacote, eu fui ouvir a opinião dos médicos lá e daí não deu nada. Depois eu desisti, pedi licença para fazer a escola. Eles aceitou, fiz a escola, entendeu que a gente formou mais de 1.200 médicos, né? Mais de 1.200 médicos aqui em elétrica, em cardiologia, em ecocardiografia, teste ergométrico, genética, né? A distância. Nós fomos credenciados por 5 anos para fazer ensino à distância em toda a área de saúde. Outra incompetência minha, eu não consegui fazer, fiz só genética. Porque tinha que contratar outras pessoas, eu não tinha dinheiro e já não confiava mais em nada. O Instituto ele começou a funcionar quando?
1986. 1986. Mas naquela época a gente não tinha o credenciamento da beneficência, eu tinha só do Ministério da Educação. E para ser credenciado, para ter o título de especialista, o MEC não servia. Você tem o diploma de médico pelo MEC. Ninguém pode dar o diploma, só o MEC. Né? Só que para ser especialista em cardiologia, você não serve o especialista pelo MEC. O MEC me deu o título de especialista, mas não valia nada. Você tinha que ter o credenciamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eles não davam. Eles diziam, olha, eu tenho 90 alunos, o primeiro ano deu 90 alunos, mas não conseguia. Quando eu consegui o da Sociedade de Cardiologia, eu perdi o do MEC. Porque tinha especialistas em cardiologia formados em garagem de automóvel. Coisa de brasileiro, né? Tudo fazendo coisa errada, né? E liberavam escola de especialista em cardiologia, em outras especialidades, em lugares que não tinha nada funcionando. Então eles cancelaram de todo mundo, todos os cursos que não ligados à universidade foram cancelados. Inclusive o do Sírio-Libanês e do Albert Einstein e do Oswaldo Cruz, aqui também eu soube que foi cancelado. Tem uma lista enorme no Brasil inteiro cancelada. E cancelaram o nosso, que há poucos anos atrás tinham dado, ao invés de 3, 5 anos de ensino à distância em toda a área de saúde. Cancelaram sem vir aqui para ver. Então eu fiz isso aqui, com dinheiro do cateterismo, porque isso aqui ele não me deu, isso aqui quem fez fui eu, com meu dinheiro. E com os recursos, poucos recursos que dava, porque o IPTU daqui, rapaz, chegou a ser 142 mil reais por ano. Eles davam 13 mil e pouco por mês de IPTU. Você tinha, ultimamente, uma média de 30, 40 alunos por ano, né, os alunos. E com o resto do dinheiro, e com o meu dinheiro, né, eu construí isso aqui. Entendeu? Tudo isso que você está vendo aí, em cima, embaixo, esse troço todo aqui. E comecei a dar as aulas aqui. Só que isso aqui eu tenho muito ciúme disso aqui. Só entra gente importante, entendeu? Não é qualquer um que entra aqui. Acho que só usei isso aqui algumas poucas vezes que foi pedido para a Sociedade de Hemodinâmica. E a aula inaugural. E quando na aula, no dia da inauguração, e algumas aulas inaugurais com o Roberto Vinha. Eu não fiz nada demais. Eu não fiz nada demais. Eu costumo dizer que eu vim mais cedo. O meu problema foi esse, eu vim mais cedo. Muitos vieram mais cedo que o senhor e não fizeram o que o senhor fez. Não, mas tudo era mais fácil. Olha, quando você começa do nada, qualquer coisa que você faz é muito. Eu vim do nada, eu vim no começo dessa coisa toda. Como eu disse, eu vim com o Pedro Álvares Cabral. O que eu tenho satisfação de ter feito foi formar gente, entendeu? Os alunos que saíram daqui, eu queria conhecer um que não tenha tido sucesso. Um só. Eu não conheço. Todos que eu conheço, que eu sei, tem uns que me dão muita satisfação, né? Que é o Evandro Tinoco, é o Rogério, está lá no Balbino agora, o Antônio Manuel de Oliveira, tem vários ali que conseguiram se destacar e cresceram bastante, entendeu? Eu não me lembro assim, mas tem tanta gente, cara. Outro dia o meu advogado foi lá no norte e foi lá, passou mal, entrou num hospital lá e disse assim, o dono do hospital disse que foi seu aluno. Fui inaugurar em Mato Grosso, o cara com um hospital, um grande hospital lá de clínica médica, ele era cardiologista. Ele saiu um cardiologista daqui. Você vê o Najib, que foi presidente da Sociedade de Cardiologia, ele foi aluno daqui. O irmão do Esmeralci foi aluno daqui. Os filhos do
do Reinaldo, um deles é o Marcelo Tabendo. Entendeu? Ele saiu daqui, mas é só gente assim, top. Entendeu? Graças a Deus, entende? Isso é uma coisa que me dá orgulho, entendeu? Claro que uma grande parte foi esforço deles, mas a gente deu as condições para eles estudarem. Eu não poupava dinheiro, mesmo que eu tivesse que gastar dinheiro que ultrapassasse a arrecadação da escola, eu estava pronto para dar o dinheiro.